tem me dado paz é o suficiente. Tá bom? Amém? Então, vou deixar o Gabrielzinho trazer essa palavra nessa noite e vai ser coisa linda de Deus. Boa noite, igreja. Boa noite. Vocês estão felizes? Amém. Quem está feliz aqui, dá uma glória a Deus. Quem está feliz, dá um aleluia. O irmão que está do seu lado, diga para ele: seja bem-vindo à casa do Senhor. Eu não sei se você já abraçou, já deu a paz do Senhor, já deu graça e paz. Eu quero dar 2 minutos para você, estenda sua mão para ele. Se você puder se levantar, dá um abraço nele. Fala assim: eu sei que você está com frio, então agora eu vou te esquentar com o fogo do Espírito Santo. Receba aí na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. A palavra de Deus diz que nós sempre temos que estar prontos e preparados, não é mesmo? Quando você vai abrindo aí, eu vou pedir para o pessoal da mídia já ir abrindo em Êxodo capítulo 17. Se você puder também, eu gostaria de ser rápido e eficaz aqui. Nós estamos falando sobre os atributos dos nomes de Deus. Então, nós chamamos Deus de Deus, sim ou não? Sim. Porém, Deus, ele tem nomes que revelam o seu caráter e algumas características de Deus. Nosso Pai, provedor, a nossa bandeira, a nossa vitória, o nosso socorro. Então, existem alguns nomes que serão ministrados aqui, e eu acredito que cada nome desse que vai ser falado aqui, ele move algo diferente em uma área diferente da sua vida. Então, quando nós sabemos e temos o conhecimento de como chamarmos a Deus, até isso pode influenciar na nossa vida. Sabia? Você abriu aí? Êxodo 17. Vamos ler a partir do versículo... Vamos ler a partir do versículo 8, pode ser? Eu vou ler na NTLH. Aleluia a Deus. 17, 18 diz assim: os amalequitas vieram e atacaram os israelitas em Refidim. Então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas. E eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Versículo 10. Josué fez o que Moisés havia ordenado e foi combater os amalequitas. Enquanto isso, Moisés, Arão e Hur subiram até o alto do monte. Quem foi? Moisés, Arão e Hur. Versículo 11. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os amalequitas, os israelitas venciam. Porém, quando ele abaixava os braços, eram os amalequitas que venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Hur pegaram uma pedra e puseram perto dele, para que Moisés se sentasse. E os dois, um de cada lado, seguravam os braços de Moisés. Desse modo, os seus braços ficaram levantados até o pôr do sol. E assim, Josué derrotou completamente os amalequitas. Versículo 14. Então, o Senhor Deus disse a Moisés: escrevam um relatório dessa vitória, a fim de que ela seja lembrada. Diga a Josué que eu vou destruir completamente os amalequitas. Deus é a minha bandeira, o Senhor Deus é a minha bandeira. E versículo 16 diz: depois disse: segurem bem alto essa bandeira do Senhor. O Senhor combaterá para sempre os amalequitas. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, pela tua graça, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Deus, pedimos para que o Senhor abra o nosso entendimento, toque em nossos olhos, em nosso coração, para que nós possamos entender, Senhor, uma explicação personalizada que somente o teu Espírito tem poder de trazer à nossa vida. Então nós te pedimos, Pai, toque em nosso entendimento para que nós possamos entender aquilo que o Senhor tem para falar a nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Então, Jeová em si, versículo 15, penúltimo versículo do texto. Moisés, ele construiu o altar e deu o seguinte nome: Jeová em si, que significa o Senhor
é a minha bandeira. E eu acho interessante que nós estamos em período de Copa do Mundo. Cadê os brasileiros aí? Misericórdia. Se um grito de guerra no Brasil vence a Copa, então a gente está frito. Cadê os brasileiros aí? A gente está em período, Raul, de eleição. Cadê os brasileiros de direita aí? E eu acho interessante que todas as vezes, quando nós falamos de política, quando nós falamos de futebol, principalmente seleção, e quando nós falamos de guerra, sempre existe uma figura que ela está no centro. Grande parte das vezes ela está no centro da conversa, do momento, do evento, que é a bandeira. Você está aqui comigo? Amém. Então, quando nós falamos assim, eu sou brasileiro, a primeira coisa que vem na minha cabeça já é a bandeira do Brasil. Você pode ir em qualquer lugar do mundo. Se você tiver com uma camiseta, com a bandeira de qualquer país que seja, a pessoa vai identificar de que lugar e qual é a sua origem. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: o seu coração não é vermelho, o seu coração também não é azul. A gente guarulhense, paulista. Diga para ele: seu coração é verde e amarelo, porque Deus imprimiu em você uma bandeira que diz a sua origem, da onde você veio, para onde você vai voltar e de que lugar você é. Quando nós falamos Jeová Nissi, o Senhor Deus é a nossa bandeira, eles estão dizendo: nós vencemos. Não porque Josué é um grande guerreiro, não porque o exército de Israel é um grande exército, não porque também os amalequitas são um exército fraco, não porque somente Moisés ficou com os braços levantados. Nós vencemos porque nós temos um rei. Nós vencemos porque nós temos um dono, nós temos o nosso general, e o nosso general é Cristo, é o Senhor Jesus. Então, por causa dessa vitória, nós precisamos mostrar qual que é a nossa origem. E eles falaram: a nossa origem não é Israel, a nossa origem não é Jerusalém, a nossa origem é Jeová Nissi. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: a sua origem não é Guarulhos. Seja pentecostal e diz assim: a sua origem não é Guarulhos, a sua origem não é São Paulo, a sua origem não é Bahia, Raul, a sua origem não é Paraíba, a sua origem não é Nordeste. Coloca sua mão de profeta no ombro deles assim: a sua origem é Jeová Nissi, é o Rei dos Reis, é a morada eterna do Senhor. A sua origem está escrita no seu DNA: Jeová Nissi, o Senhor é tua bandeira. E quem passar do outro lado da rua vai olhar para você e vai falar assim: esse daí não é só brasileiro, não é só paulista, não é só guarulhense, esse daí é do Jeová Nissi. Olha pro irmão que está do seu lado, diga para ele: eu sei que você está com frio, eu sei que você está um pouquinho cansado, mas nessa noite você vai sair com essa bandeira escancarada no seu rosto. Aleluia! O Senhor é a nossa bandeira. Eu acho algo muito interessante que muitas das vezes nas vitórias da nossa vida nós levantamos bandeira para muitas causas e muitas coisas. Diga para mim o que, Gabriel? Quando você conquista a sua casa, muitos aqui logo vão conquistar a grande casa que estão sonhando no Senhor, o carro que espera, o serviço e o emprego que espera. Mas eu acho interessante que quando nós alcançamos aquilo que nós mais esperamos e mais sonhamos, é incrível. Diga para mim o quê? Que nós levantamos uma bandeira e falamos assim: foi o meu patrão. Nós levantamos uma bandeira e dizemos assim: foi o meu chefe, foi o meu estudo, foi a minha faculdade, foi o meu dinheiro, foi o meu trabalho. E às vezes, nas derrotas da vida, nós também levantamos bandeiras. Mas eu quero dizer algo para você nessa noite, meu irmão, para que você possa entender que nada que chegue na nossa vida é por mérito nosso. Eu estava falando isso com meu pai esses dias no carro. Não existe meritocracia diante do Senhor. Ah, porque você merece. Até porque nós não merecemos nada. Eu não
merecia. Nós não merecíamos. Mas mesmo assim, o Senhor Deus olhou lá de cima para nós e falou assim: mas mesmo assim eu amo, por isso eu vou enviar o meu único filho, e todo aquele que crê não vai perecer, mas vai ter a vida. E aí nós olhamos para Deus e falamos assim: que amor é esse? E eu olho para aquela cruz e eu vejo uma grande bandeira estendida. Jesus segurando uma grande bandeira, Jeová Nissi. E que bandeira é essa? É a bandeira do amor de Deus sobre a nossa vida. Você já ouviu essa ilustração aqui, mas eu vou recontá-la de novo. Se eu não me engano, tio Diabo, o pastor Francisco contou ela aqui, ou meu pai. Mas Deus abomina, odeia o pecado. Porque o nosso Deus, ele é perfeito e santo em sua essência, e ele não compactua com o pecado. Deus é ao contrário de pecado. Então quando Deus olha para a humanidade, para a sua criação, e vê que o que restou somente foi pecado, ele precisa dar um jeito. Só que quando nós olhamos para Abel, não foi que morreu por Caim? Abel. E nós vemos que quando Abel morre, o texto diz que o sangue de Abel clamava diante de Deus, da terra diante de Deus. Mas clamava o que, Gabriel? Por que o sangue dele clamava? Porque Abel foi o primeiro inocente a ser morto. E quando Abel foi o primeiro inocente a ser morto, o texto diz que o sangue dele começou a clamar diante de Deus. E começou a clamar o que diante de Deus? Deus, o meu sangue não salva, o meu sangue não purifica, o meu sangue não cobre, o meu sangue não santifica. Então Deus, eu fui o primeiro inocente, só que manda outro, Pai. Então quando nós olhamos lá na frente, nós vemos, Abel é um tipo de Cristo. Na teologia eles chamam tipificação. Então Abel é um tipo de Cristo, alguém inocente que foi morto. E mesmo assim, por amor a Abel e por amor a Caim, Deus não mata Caim e coloca em Caim um sinal. Você pode pesquisar no Google, e esse sinal vai ser um sinal meio estranho, como se fosse uma bengala assim de Natal. Mas é um sinal traduzido para o grego, para os dias de hoje. Se você pegar esse sinal aramaico, antes do grego, hebraico, ele é literalmente uma cruz. Pera aí, então quer dizer que o sinal que tinha em Caim era uma cruz? Sim. Porque por onde ele passasse, as pessoas iam olhar e falar assim: é numa cruz que um inocente virá para poder livrar esse homem, mas não esse homem, toda a humanidade, da maldição. Então quando Jesus está naquela cruz, ele está segurando uma bandeira, ele está segurando ali todos os nossos pecados. E a ilustração que mexe comigo sempre, que eles contaram aqui, é de que Deus não compactou com o pecado. É como que a ira de Deus que estava vindo sobre nós fosse um meteoro. Foi o diabo. Fosse um meteoro. E eu não sei se você sabe, mas o meteoro, quando ele vem bem devagar, assim ou não? Vem rápido, muito rápido. E eu vi um estudo que diz que se um meteoro do tamanho de um grão de arroz, ele vier do espaço e ele vier em tal velocidade, ele cair na terra, ele pode destruir uma cidade por inteira. Se ele cair no mar, ele pode gerar um tsunami de ondas de até 5, 10 metros de altura, do tamanho do grão de um arroz. Agora imagine o tamanho da ira de Deus pelo pecado vindo sobre a nossa vida. Olha para quem está do seu lado e diz para ele assim: ei meu filho, tu e eu não iremos aguentar. Você acha que você ia matar essa no peito? Ó. Então quando esse meteoro, irmão, a ilustração diz que quando esse meteoro soube, estava para atingir a terra, atingir os filhos de Deus, as criaturas de Deus, que ainda não eram filhos, nos atingir, Deus, Jesus, com o seu grande amor e misericórdia, ele diz assim: neles não,
Por quê, filho? Pai, porque eles não sabem o que fazem. E aí vocês não diz que esse meteoro ele foi desviado. E aí Jesus, com essa grande bandeira, com os braços abertos, recebeu esse meteoro e foi o intermediador, impediu, foi a barreira de que toda essa ira, que todo esse ódio que ia repousar sobre nós, ficasse sobre ele e nós não morrêssemos. Mas não só isso, diga para mim, o que mais? Ele estabeleceu uma conexão Wi-Fi 6. Nem o 5G chega perto. Porque eu precisava de alguém para poder ser intermediador diante de mim até Deus. Eu olho para o texto e eu vejo que eu preciso de um homem com as mãos estendidas para o alto para que o povo ganhe uma batalha. E Jesus, ele diante de Deus diz assim: hoje eu desconecto, eu desligo toda essa intermediação com homens, e agora todo aquele que crê em mim pode ter acesso direto com o Pai. O que eu estou querendo dizer para você? De que o próprio Jesus naquela cruz, ele segurou uma bandeira. Porque eu não sei se você sabe, Cristo é a nossa maior vitória. 2 ou 3 acreditam nisso? Cristo é a nossa maior vitória. Eu não sei se você sabe, mas nós estávamos fadados à morte eterna. Nós íamos morrer escravos do pecado, íamos sofrer na mão de Satanás. Só que Jesus olhou para isso e falou assim: não, eu não posso deixar. E como um inocente, como um cordeiro manso, que foi para o abatedouro sem dever nada, ele morreu em nosso lugar, estendeu uma bandeira de vitória. E ele diz assim: Jeová Nissi. Aleluia. Meu irmão, o quanto que isso aqui é poderoso. Olha só que interessante. Esse povo, eles tinham acabado de sair do Egito. Sair da onde? Do Egito. O povo ainda estava aprendendo a confiar em Deus. Então surge os amalequitas, um inimigo que atacava eles cansados, fracos e desamparados. Então essa batalha ela revela algo muito poderoso. Diga para mim o que? Existem guerras que não serão vencidas apenas com força, estratégia ou experiência. Só serão vencidas apenas com dependência diante de Deus. Aleluia. E é nesse cenário que nasce o nome Jeová Nissi. O Senhor é a minha bandeira. O inimigo, ele sempre tenta atacar no processo. Versículo 8 diz assim: e os amalequitas vieram e atacaram os israelitas. Quem está em transição, quem está amadurecendo, quem está caminhando para a promessa, o inimigo sempre vem para atacar. Porque o deserto era lugar de formação, mas também era lugar de batalha. Eu nunca ouvi isso na minha vida, aonde nós falamos assim, onde alguém disse assim: esse deserto vai passar como só lugar de Deus provando você. Eu quero dizer algo para você: deserto também é lugar onde inimigos virão sobre a sua vida, sobre a minha vida. Ou você nunca passou por um deserto que estava muito ruim e piorou 10 vezes mais conforme você começou a caminhar nele? Alguém aqui? Aonde você estava passando por uma dificuldade grande, às vezes foi até Deus que te guiou para esse deserto, para amadurecer, para formar um caráter em você. E parece que no meio desse deserto, quando você estava cansado, quando você estava fraco, quando você estava já desistindo, porque era para ser 11 dias, virou 40. E aí o inimigo vem e começa a atacar. E aí você fala assim: my Jesus, oh my gosh, o que será de mim? Tem um ditado muito famoso que o Tiririca fala: pior do que tá, pelo jeito dá pra ver que pior do que tá fica. Pior do que tá fica. E o inimigo sempre virá nos momentos de processo. Isso daqui me ensina algo muito valioso: que as pessoas que estão sendo atacadas, elas não estão sendo atacadas por acaso. Elas não estão sendo atacadas porque Deus é ruim ou porque Deus odeia.
você só está sendo atacado porque você está avançando de nível. Só é atacado, só recebe ataque, só recebe luta, só recebe trabalho quem está caminhando, quem está avançando. Então olha para o irmão que está do seu lado, diga para ele: eu vou encorajar a sua vida nessa noite. Tá difícil, não tá? Tá árduo, não tá? Tá pesado, não tá? Mas é porque você está avançando, é porque você está chegando perto da promessa, é porque você está caminhando diante daquilo que Deus mandou você caminhar, é porque a tua bênção está logo ali, e é por isso que o inimigo está furioso. Mas olha para ele e diz assim: eu tenho uma palavra profética nessa noite para a tua vida. O inimigo pode ser grande, o inimigo pode ser forte, você pode estar se sentindo fraco, você pode estar se sentindo cansado, mas eu tenho uma notícia: é só levantar as tuas mãos que o Jeová em si vai trazer provisão. É só levantar as tuas mãos que o Jeová em si vai ser a tua bandeira. Aleluia. Aleluia. E Deuteronômios mostra que os amalequitas, eles gostavam, essa era a estratégia deles, de atacar quem estava desanimado e quem tinha perdido força espiritual ou quem baixou a vigilância. Eles eram experts nisso. Cada reinado tinha uma estratégia, e essa era a estratégia deles. Eles só atacavam quando o povo estava fraco, com fome, desprovido ou com a vigilância baixa. O ataque não é sinal de abandono, muitas vezes é sinal de que existe uma promessa adiante. Existem batalhas que se vencem no vale e existem batalhas que se vencem no monte. Versículo 9, depois do 8 diz assim: então Moisés deu a Josué a seguinte ordem: escolha alguns homens e amanhã cedo vá com eles lutar por nós contra os amalequitas, e eu ficarei no alto do monte segurando o bastão de Deus. Josué foi para o vale lutar, Moisés subiu o monte para interceder. O vale é de guerra, mas o monte é lugar de oração. O vale é de guerra, mas o monte é lugar de oração. Israel só venceu porque havia gente lutando, mas havia gente buscando a Deus. Havia gente guerreando, batalhando, faca na caveira, mas existia gente de joelhos intercedendo, com as mãos levantadas. O que isso significa? Diga para mim, o quê? Não é só batalhando que você vai vencer essa guerra. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: irmão, não é só na espada que você vai vencer essa guerra. Olha para ele e diz assim: essa guerra também será vencida quando você subir o monte, ou entrar no quarto, ajoelhar no chão e começar a buscar Jeová em si. Olha para quem está do seu lado, diga para ele: você já usou espada, você já usou faca, já usou metralhadora, já usou bazuca, já usou tudo que foi. Olha para ele e diz assim: experimenta subir o monte, levantar as mãos e clamar pelo Jeová em si. O Senhor é a nossa bandeira. E eu acho algo lindo. Diga pra mim o quê? Quando o homem foi pra lua, Raul, aquele feito histórico. Que ano que foi, meu irmão? Que ano que foi, Bruno? 40 e 53, 51, 53. Depois pesquisa aí. Tá gravado. Quando o homem foi pra lua, Neil Armstrong diz assim: é um pequeno passo. É um pequeno passo para mim, é uma coisinha, mas um grande passo para a humanidade. É um pequeno passo para o homem, mas um grande passo para a humanidade. E aí ele faz o quê? Pum! Finca a bandeira dos Estados Unidos da América na lua. E hoje, se você for na NASA, que daqui a pouco você vai, em nome de Jesus, você vai para os Estados Unidos, eu vou te dar condição. Se você for na NASA e você ir no telescópio deles, e você vai ver, olhar para você vai ver que tem lá a bandeira dos Estados Unidos. O que isso quer dizer? Estados Unidos passou ali. É ou não é? O homem pisou aqui. É ou não é? Isso daqui é forte, cara. Quando eles olham e levantam um altar, é como se eles tivessem fincado uma bandeira no monte.
e eles falam assim: o Senhor é minha bandeira, eu estou fincando aqui um monte de jogar em cima. É como se eles estivessem dizendo: toda vez que os amalequitas passarem por aqui ou passarem por lá, de longe eles vão ver que o Senhor. Olha para quem está do seu lado, eu estou até arrepiado, meu Deus. Olha para quem está do seu lado, diga para ele assim: meu irmão, não é a força do teu braço, não é o seu dinheiro, não é o tanto que você trabalha, é só você ficar no monte e dizer: aqui é o Senhor que manda, aqui é o Senhor que ordena, aqui é o Senhor que dá vitória. E quem passar de longe vai olhar e dizer: rapaz, não foi ele, não foi ela, foi Jesus, foi o que eu conheci. O Senhor é a nossa bandeira. O Senhor é a nossa bandeira. Então, enquanto uns estavam no vale, guerreando, batalhando, morrendo, lutando, uns estavam guerreando em cima do monte, orando, buscando a face de Deus. Olha que lindo, a espada de Josué era importante, mas as mãos levantadas de Moisés também eram. Eram mais ainda. A igreja precisa entender o quê? Que estratégia sem oração produz desgaste, e oração sem ação produz acomodação. Deus só trabalha quando existe dependência espiritual e posicionamento prático. E aí vem a tão famosa: a fé sem obra ela é? A fé sem obra ela é? Enquanto uns estão lutando, outros estão intercedendo. Isso daqui me ensina muito. Você é pastor para a sua vida, em nome de Jesus. Aleluia. Enquanto uns estão cantando, outros estão com as mãos levantadas falando assim: Jesus, como tu és bom. Enquanto uns estão pregando, outros estão com a mão no coração falando assim: Senhor, fala, mas eu vou ler. Enquanto uns estão liberando palavra profética, uns estão aqui: Senhor, ministra, Senhor, restaura, Senhor, transforma. Enquanto uns estão se ajoelhando, chorando, outros estão: Espírito Santo de Deus, mais uma vez toca nele, Senhor. Isso me ensina que enquanto uns estão na oração, outros estão na oração. Enquanto uns não podem estar aqui lavando a igreja, outros estão em casa. Senhor, apresenta a vida dos pastores, apresenta a vida dos líderes, apresenta a intercessão, apresenta o louvor. Se não pode estar cantando aqui em cima, porque aqui embaixo não é possível, você canta no banheiro, você canta no carro, mas pode estar em espírito. Tem um louvor muito bonito. Você vai conseguir? Acho que dá. Dó maior? Que fácil, dó. Em espírito. Si menor? Verdade. Fá maior? Te amo. Dó. Te amo. Uma vez, vamos lá, diz: em espírito. Dó e o si. Em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito e em verdade, nós adoramos a Deus. Olha só que interessante, versículo 11, estou finalizando, versículo 12. Quando Moisés ficava com os braços levantados, os israelitas venciam. Quando os braços de Moisés ficaram cansados, Arão e Ur pegaram uma pedra e puseram perto dele, para que os braços, e cada um segurou de cada lado, para que os braços de Moisés não se abaixassem. Desse modo, os braços ficaram levantados até o pôr do sol. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando abaixava, os amalequitas prevaleciam. E o que significa as mãos levantadas? Autoridade, intercessão, perseverança. Mas eu quero dizer algo para você que é muito forte. Até os líderes espirituais se cansam. Eu lembro de um texto que foi a primeira mensagem que eu entendi como de Deus, assim, de pregação. Que eu era criança, estava começando a ficar um pouco mais velho.
E eu lembro que eu estava numa célula e meu pai pregou sobre o profeta Elias. E o profeta Elias matou 400 profetas de Baal, de Beelzebul, fez aquele arregaço. Deus mandou fogo e Xarabacaia. Mas ele ficou com medo de uma mulher e correu para o deserto e se escondeu dentro de uma caverna. E eu imagino ele falando assim: como eu estou cansado. E eu lembro que meu pai falou assim: primeira lição, não existe super-homem. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: não existe super-homem. Olha para essa moça linda, essa mulher abençoada que está do seu lado e diga assim: você está se achando a Mulher Maravilha, girl? Você está pensando que você é quem? Você acha que você vai aguentar tudo isso sozinho? Olha para esse varão bonito que está do seu lado. Olha para esse homem bonito que está do seu lado e diga assim: meu lindo, você está pensando que você é quem? O Batman? O Homem-Aranha que segura um trem nas costas? Fala para ele assim: sozinho, sozinha, você não vai conseguir. Não existe super-homem. E eu olho para o texto porque eu pensava que todo grande homem de Deus era imortal, insuperável, incansável. Até que surgiu aquele meme: descansar, né? O homem não é de ferro. E eu entendi que todo mundo cansa. Até Moisés. Até as mães. Eu achava que mãe não cansava. Achava que mãe era incansável, Bruno. Os pais, de vez em quando a gente vê um pai deitado no sofá, na cama. Mãe não. Eu achava que, Luciano achava que mãe era indoecível. Não ficava doentinho, você nunca vi minha mãe doente. E quando eu ficava doente, mãe, para com isso. Tá brincando? Porque se a mãe ficar doente, acabou com a humanidade, meu irmão. Esquece. Quando foram pegar a cura pro Covid, meu irmão, a vacina, tiraram do sangue das mães. Você tá pensando o quê? A vacina veio de lá. Mas não existe. E isso me ensina algo muito valioso. Digo o quê? Sozinho eu não chego a lugar nenhum. E vão existir guerras e batalhas na sua vida, meu irmão, que se você estiver sozinho, você não vai vencer. Aí eu olho lá para Mateus, ou Marcos também tem um texto, onde eu vejo 4 amigos carregando um paralítico, precisando levar ele de encontro a quem? Diante de Jesus. E quando eles chegam na entrada da casa, a casa estava cheia. E eu imagino nos dias de hoje, a correria, já pagou o Uber, foi caro, e eu vou ficar esperando, eu vou embora, você que se vira, meu filho, vamos embora. Mas eles olharam para o outro e falaram assim: agora que nós estamos aqui, agora que ele vai ver Jesus de um jeito ou de outro aqui. Nem que a gente tenha que isso. Rapaz, tu é um gênio, cara. Fizeram o quê? Subiram no telhado, arrancaram as telhas. E eu quero dizer para você que não era fácil não. Não era telha romã igual você vê hoje, brasileiro. Meu irmão, era palha com barro, meu amigo. Você já viu como que era uma casa de antigamente, as africanas mesmo? Não é essas taipas de hoje não, que faz no museu. Palha com barro no sol de 50 graus, filho. Argila, duro. Ó. Aí eles falam assim: mas a gente te ama, a gente é seu amigo. Então a gente vai te colocar diante de Jesus. E eu olho para Arão e Ur e eu vejo a mesma coisa. A gente te ama e a gente também não quer perder a batalha. Então nem que eu tenha que ficar segurando na tua mão aqui, Moisés, tu não vai abaixar essa mão não. Em nome de Jesus. Não tinha Jesus ainda, mas eu falo Jesus. Isso significa que precisa de homens e mulheres na sua vida que nem tem que ficar segurando a sua mão aqui, meu irmão. Mas você precisa de alguém para te ajudar. Nem que tenha que pegar você no ombro e subir em cima de um telhado, cavar um buraco e colocar você diante de Jesus. Mas essa vitória vai chegar se for te ajudar. Olha para quem está do seu lado e diga para ele assim: tu está precisando de um amigo? Tu está precisando de um Arão? De um Hugo? De 4 amigos que subam no telhado? Estenda a mão para ele e fala assim: prazer, estou aqui para te ajudar. Porque eu vejo que nos dias de hoje, olha para mim aqui, muitos amigos que se dizem amigos, não é não? Posso contar, Raul? O Raul era o meu melhor amigo.
Música de tristeza, hein? Por favor. Raul era meu homem. Até um dia que ele conheceu a Gisele. Pois é. E eu lembro que o Raul, ele era o Raul. A gente fazia tudo junto. O Raul dormia lá em casa e a gente estava sempre perto. Às vezes ele falava assim: Gabriel, vem aqui lavar minhas costas. Mas quando o Raul conheceu a tia, o Raul me abandonou. E aí, e eu levei pro coração, eu fiquei com raiva. Eu falei, mano, Raul é um menino. Como é que ele me troca por uma mulher, mano? Depois eu entendi. Mas eu entendi que existem amigos que tudo que acontecia de ruim na minha vida, eu falava com meus pais, mas tinha sempre alguém do meu lado. Quem? Raul. Tudo de bom que acontecia na minha vida, quem estava comigo? Raul. Vamos para uma praia, quem ia? Raul. Vamos jogar uma bola, quem ia? Raul. Vamos orar, quem ia? Raul. Vamos subir um monte de muleta, com o pé quebrado. Vamos para um monte, quem me levava no colo? Raul. Mas eu vejo, eu olho que falta Raul nos dias de hoje. Eu profetizo Raul na sua vida aí. Pessoas que amem o seu coração e amem a sua vida não pelo que você tem ou pelo que você pode oferecer, mas por quem você é. E eles entenderam, eles falaram assim: Moisés precisa de nós, vamos lá. Eu quero dizer para você quantas vezes você ligou para o seu pastor nesse mês, nessa semana, e perguntou: e aí, pastorzão, como é que tá? Tá cansado? Quantas vezes você ligou para a sua pastora nesse mês, nesse ano? Você ligou para ele e disse assim: e aí, minha pastora, como é que tá? Tá cansado? Quer descansar? Vamos. Eu não tenho muito, mas eu pago uma churrascaria pro senhor. O senhor vem aqui e eu faço um bolo. Só para o senhor sair mesmo da sua casa, sabe? A senhora sair mesmo da sua casa. Como é que tá? Então, o Senhor ser a nossa bandeira. E esse texto nos ensina muito mais sobre vitória e batalhas. Nos ensina que amizades verdadeiras, até no cansaço, elas estão do nosso lado. Até na guerra, elas estão do nosso lado. E eu creio que existem muitos Arãos e Uros aqui neste lugar, em nome de Jesus. E para finalizar, acabei. Nunca acredite quando o pregador diga que acabou. Jeová inicia a bandeira da vitória, versículo 15. Moisés construiu um altar. Um altar. Altar a gente usa para quê? Para sacrifício ou adoração. Então pera, por mais que a gente se animou dizendo que ele ficou igual a nós, uma bandeira no chão, não foi exatamente assim. O ficar foi construir um altar para sacrificar. Então, até para eu agradecer por uma vitória diante de Deus, eu preciso sacrificar. Olha para o mundo que está do seu lado e diga para ele: já sacrificou hoje no momento da oferta? Já sacrificou aí no dízimo? Olha para ele e diz assim: já sacrificou acordando de madrugada para orar pela sua esposa, pelo seu marido, pelo seu filho? Olha para quem está do outro lado e diz assim: já sacrificou para orar pelo teu patrão, pelo teu chefe, pela tua liderança, pela tua igreja? Levantaram um altar, porque até no momento de vitória eles oferecem algo diante de Deus. Aleluia! O Senhor é a minha bandeira. Ele declarou: o Senhor é a minha bandeira. E não só hoje, mas como nos tempos antigos, bandeira era identidade, domínio, direção, conquista. Ele estava dizendo: a nossa vitória pertence ao Senhor. Eu queria que vocês abrissem comigo, e aqui eu finalizo. Salmos, isso aqui é poderoso. Salmos capítulo 20. Salmos 20, versículo 17. Isso aqui é lindo. Aleluia a Deus.
Vamos lá? Salmos 20, 17. Você pode ler junto comigo bem forte. 1, 2, 3 e 27. 20, versículo 7. Vamos lá, 1, 2, 3 e alguns Confia nos juntos. Ok? Aí, guys, aqui ó. 1, 2, 3 e alguns confiam nos seus carros de guerra e outros nos seus cavalos. Agora você vai falar igual o grito de guerra. Beleza, Bruno? Aí você dá uma levantada que você vai. Um nos carros de guerra e outro nos cavalos. Mas Nós confiamos no poder do Senhor nosso Deus. aleluia! Pra gente finalizar e concluir, revela 3 grandes coisas aqui pra nós. Primeiro, o inimigo tenta parar quem está avançando. Isso é fato. A vitória nasce da independência de Deus. E Deus continua sendo a nossa bandeira, mesmo no meio da guerra. Mesmo você cansado, ferido, lutando em silêncio ou quase abaixando das mãos, Deus, Ele continua dizendo: eu sou Jeová Nissi sobre a tua vida. Deus é a nossa bandeira. Não lutamos para conquistar a vitória, lutamos a partir da vitória que Ele já liberou. Olha para quem está do seu lado e libera uma palavra profética que diz assim: você não luta por uma vitória, porque a vitória é do Senhor e Ele já liberou sobre a tua vida. Você luta pela dependência do Senhor. Você luta para demonstrar caráter. Você luta para demonstrar fidelidade. Então diz para ele: a sua vitória não depende de você. A sua vitória está nas mãos do Jeová Nissi, que é a nossa bandeira de vitória, em nome de Jesus. Copa do Mundo está chegando, e quando você for gritar gol Brasil, você vai falar assim: Jeová Nissi, o Senhor é a nossa bandeira. É brincadeira, eu sei que nós não podemos comparar o Senhor Jesus com o primeiro esporte de futebol, mas vitórias que nós alcançamos em nós temos que dar todo o mérito a Ele. Ele que é merecedor de toda honra, de toda glória, de todo louvor. Por isso que eu queria que nessa noite você pudesse declarar Jeová Nissi nessa noite, com as suas palavras de bondade, com as suas palavras de gratidão. Nós vamos cantar uma canção. Eu queria que você fechasse seus olhos.